Nossa República dessa semana entrevista a diretora executiva do Sindalco Mato Grosso, Laís Sparvoli. E nós estamos conversando aqui sobre o desenvolvimento da agroindústria em Mato Grosso, sobretudo da agroindústria ligada à produção agrícola de milho, soja e da cana. Laís, a gente percebe, conversando com todo o setor do agro, com as entidades ligadas ao agro, e observando o Mato Grosso, que todo o desenvolvimento agroindustrial está caminhando para o interior do estado justamente por essa questão da logística, para estar próximo da matéria-prima, que é uma coisa absolutamente racional. Como é que vocês, do Sindalco, vê a participação de Cuiabá como capital do estado, que tem um distrito industrial, que já se falava, que é precursor, quer queira, quer não, na industrialização de Mato Grosso? Como é que você vê? A capital vai conseguir acompanhar, em termos de investimento, a industrialização do Estado? Não. A tendência é que as indústrias elas estejam mais para o interior do estado mesmo. Nós temos indústrias novas sendo desenvolvidas, como eu mencionei, próximas às regiões de escoamento da produção, então você consegue verificar muito a instalação das indústrias próximos à BR-163, né, para ter uma facilidade desse escoamento e de recebimento de matéria-prima, mas também essa proximidade, como você mesmo mencionou, Mauro, da matéria-prima, então elas sendo desenvolvidas mais para o interior do estado. Não é à toa que nós temos uma indústria sendo colocada em Primavera do Leste, por exemplo, que é um dos maiores produtores de milho do mundo. Né? E com um acesso mais próximo, né, do centro do resto do país também, né? Barra tem uma posição meio privilegiada aí para chegar Brasília, enfim, descer, tem estradas, né? Bem interessante. Mas vamos lá, Exatamente. eu queria voltar e para o norte, que é onde vocês estão exportando, né? Norte e Nordeste estão exportando o etanol de milho, principalmente. A gente falou logo no primeiro bloco da questão da sustentabilidade, da questão da produção verde, que tem essa cara, desculpem, eu tinha desligado, juro. Vamos ter que começar de novo esse pedacinho. Não, cara, eu nunca deixo ligado e por alguma razão eu esqueci. Vamos lá. A gente falava da questão da produção verde, da questão de ter crédito de carbono na produção agrícola do Estado, enfim. Mato Grosso, além de preservar 60% do seu território, por conta das áreas de proteção, por conta da legislação ambiental, isso tudo, acaba se tornando uma produção extremamente atraente para o mercado internacional. Mas nós recebemos ainda muitas críticas em relação ao desmatamento, em relação às queimadas, às derrubadas ilegais, né? E existe hoje um movimento no sentido de tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, com o objetivo de poder ampliar as áreas de desmatamento de forma legal. Tira de uma situação para criar uma outra situação. Claro que a hora que sair, se isso acontecer, vai ampliar o desmatamento e, com certeza, isso vai gerar uma reação internacional que não é desejável para um Estado que precisa muito das exportações, né, porque elas ajudam também a alimentar a cadeia interna, de alguma maneira, até fazer essa demanda que você citou. Então, como é que você vê essa questão, essa discussão que tem hoje, e como é que o Sindalco se posiciona em relação à questão ambiental? Mauro, obrigada por voltar nesse tema, porque eu queria também aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre o que esse setor, o que o setor de etanol faz para mudar esse cenário. Tá? Quando nós falamos dessas políticas internacionais de mudança do clima, ouvimos muito falar de COP, né? O governador esteve na COP 26,
lançou o programa Net Zero Mato Grosso. Então, todos esses temas eles ficam muito em evidência quando acontece principalmente essas reuniões de clima que acontecem uma vez por ano. O setor de etanol tem um mecanismo no Brasil que é o único mecanismo regulado de mercado de carbono atualmente. Então, nós temos um mecanismo voluntário. Hoje em dia, se você vai comprar uma passagem de avião, por exemplo, ou alugar um carro, você às vezes já recebe uma propaganda dizendo: olha, compense o seu carbono, né? Pague uma taxa adicional e compense a emissão que você teve de carbono nessa viagem de avião. Para o setor de etanol, nós temos um mecanismo chamado RenovaBio. Isso é extremamente inovador no mundo, porque hoje nós já temos uma contabilização de quanto o setor de etanol emite menos em relação ao setor de combustível fóssil. E hoje as indústrias conseguem emitir um crédito de carbono chamado CBIO para demonstrar essa emissão inferior de carbono em comparação com os demais combustíveis. Isso é interessante porque eu vou chegar no ponto da sua pergunta. O que a gente tem que fazer e o que nós, como Sindalco, nos posicionamos. Tá? Eu, pessoalmente, acredito que uma estratégia de comunicação ela precisa ser mais desenvolvida pelo Brasil como um todo, não só pelo setor. Porque nós fazemos tanto e nós nos comunicamos mal. Nós deixamos os nossos concorrentes, basicamente, né, os europeus, falarem tão mal do Brasil, e aí nós não nos posicionamos mostrando o que nós fazemos de diferente. Então, por exemplo, vamos falar sobre os carros elétricos. A Europa está vivendo tanto esse investimento em carros elétricos, essa propaganda de mudar a matriz de veículos leves e transformar tudo em veículos elétricos até 2050, né? Tem essa pegada tão grande de mudar. O veículo elétrico ele pode emitir mais do que o etanol, um veículo movido a etanol. Porque a gente tem que verificar de onde está vindo essa energia elétrica. Se eu estou queimando carvão natural, se eu estou queimando gás natural para produzir energia elétrica, ela não é limpa. Independente da emissão exclusiva do motor do carro. O motor do carro pode não estar emitindo, mas eu emiti para produzir essa energia elétrica. Então, nós temos dados muito, muito interessantes de se eu for produzir aqui no Brasil um veículo elétrico, a gente faz a contabilização sempre o que a gente chama do poço à roda, que contabiliza essa produção essa emissão na produção de energia, na produção do veículo e no movimento do veículo, tá? Do poço à roda, por isso que eu contabilizo toda a emissão. Se eu fizer essa emissão de um veículo elétrico no Brasil, considerando uma matriz energética limpa que nós temos no Brasil, esse veículo ele emite 95 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Se eu pegar um veículo movido a etanol, eu emito 93. Quer dizer, nós vendemos essa energia limpa do veículo elétrico, sendo que o etanol é mais limpo. Entende? Então, essa ausência da nossa comunicação. Exato. E se eu falar na Europa, tá? Se eu falar na Europa, a emissão é maior, porque a energia deles não é limpa igual a energia brasileira. É verdade. E é isso, a indústria automobilística, ela se comunica de uma forma muito eficiente, né? Principalmente essa que vem da Europa, vem dos Estados Unidos, que vendem os carros elétricos por todo lugar, que é o grande momento dos carros elétricos, com essa pegada, com esse discurso ambiental, e é super importante uma contraposição. Eu conversei esses dias com o Fernando Cadório, entrevistando ele no programa Estúdio ao Vivo, lá da TV Cidade Verde,
E eu tratei exatamente desse assunto, da dificuldade que a gente percebe, eu como jornalista, como comunicador, percebo que há uma dificuldade desde sempre, embora tenha melhorado nos últimos anos, é verdade, mas há uma grande dificuldade do setor do agronegócio se comunicar com a sociedade e com o mercado externo. Há pouquíssimos investimentos nesse sentido. Você não vê mídia nenhuma do agro, muito pouca e muito pontual. Você não vê as instituições como o Sindal, como a ProSoja, como, enfim, todas essas entidades ligadas ao agronegócio, você não vê investimentos em mídia mostrando essa realidade. Né? Por exemplo, essa coisa dos créditos de carbono da soja e do milho é uma coisa para estar no mundo inteiro, né? Para estar sendo propagada no mundo inteiro, porque isso valoriza demais a nossa produção, embora não interesse para mercados como os Estados Unidos, enfim, mas interessa muito para o Brasil e, sobretudo, como uma forma de ampliar mercados, principalmente na Europa, que tem um grau de consciência ambiental bem maior. Né? Então, realmente é um pecado. Esse problema da comunicação precisa ser resolvido, tanto do ponto de vista interno como externo. Você que entende de comércio internacional e dessas relações internacionais, deve sentir bem pesado isso, né? Deve ser bem complicado essa coisa avançar para defender essas coisas. E super importante nesse momento. Por que razão que não se está defendendo no país inteiro o veículo alvo, né? Com uma informação dessas? É um negócio impressionante. É uma febre hoje. Todo mundo quer um carro híbrido, porque é mais verde, né? É um negócio impressionante. Mas eu queria, antes, agora, para a gente encerrar o programa, a gente já falou de coisas ambientais, dessa falha aí que precisa ser resolvida. É legal que você já tenha essa consciência. Mas eu queria falar de um assunto que é difícil para as pessoas compreenderem. O preço do álcool, o preço do etanol na bomba da gasolina. Como é que a gente paga 5, 6 reais por litro de álcool na gasolina, na bomba do posto de combustível? Você tem uma variação pequena, agora está na faixa de 4 e quase 5, né? 4,70 mais ou menos. O que faz? Porque acaba desestimulando muito. Né? Isso acaba empurrando, inclusive ajudando o carro elétrico nesse processo que o mercado está enfrentando. Por que o nosso combustível, principalmente o etanol, ele sofre essa influência tão grande de preço que praticamente acompanha a gasolina? Mauro, eu falo aqui um pouco. É até complicado a gente falar de preço de etanol, porque a indústria sozinha ela não consegue definir preço de produto na bomba, tá? Isso é muito importante a gente mencionar. E eu gosto até de explicar um pouco isso para deixar claro que a formação de preços do combustível na bomba ela depende de diversos fatores. Então, quando eu falo de preço de etanol, eu tenho que sempre lembrar que não é a única fonte o preço que está saindo da usina, tá? O preço que está saindo da indústria. Quando eu analiso o preço do combustível na bomba, eu tenho que analisar o cenário global onde ele está inserido. Hoje, no mundo, nós vivemos uma inflação de preços e uma alta de preços de combustível. Isso por diversos aspectos. Eu tenho um aumento de preço do barril de petróleo, eu tenho uma desvalorização do real, né, um aumento de preço aí do dólar, que me trouxe também um aumento de preços desse barril de petróleo. Quando eu falava alguns anos atrás, por exemplo, eu posso já ter atingido 80, 90 dólares o barril, mas agora nós atingimos 100 num dólar de 5 reais. Quer dizer, o impacto para o Brasil foi muito maior. E isso impacta não só no aumento do preço da gasolina,
que obviamente impacta no preço do etanol, e eu vou explicar essa parte depois, mas ele também impacta nos meus aumentos de custo de produção, porque eu ainda utilizo diesel no meu processo, os meus fertilizantes, eles aumentam o preço por causa, acompanhados por esse aumento de preço de petróleo, tá? Então, tudo isso impacta no meu custo de produção. Além disso, eu tive no ano passado, e isso é importante a gente mencionar, eu já falei sobre isso, uma quebra de safra significativa da cana no Brasil. E isso impactou também, porque eu tive uma diminuição de oferta de etanol no país, tá? Isso impacta no país como um todo. Mas quando eu falo, você me pergunta por que o preço do etanol acompanha o preço da gasolina? Nós temos hoje no Brasil 70% dos nossos veículos leves flex. Ou seja, o consumidor ele pode optar se ele abastece com gasolina ou se ele abastece com etanol. Isso transforma o meu produto num bem substituto, que a gente chama em economia, né? Então eu tenho essa escolha na hora que eu chego no posto de combustível. Eu escolho a gasolina ou eu escolho o etanol. Quando eu tenho uma diminuição do preço do etanol em comparação com o preço da gasolina, é normal que o consumidor migre automaticamente para o etanol, para abastecer. Isso gera um aumento da minha demanda, que nem sempre está atrelado de oferta no mesmo nível. Tá? O ano passado, eu tive duas coisas que aconteceram simultaneamente. Como eu te mencionei, essa quebra de safra que diminuiu a minha oferta, esse aumento do preço do barril de petróleo, que aumentou o preço da gasolina, e eu tive também a retomada da economia que começou o ano passado, pós-pandemia. Então, o meu consumo de combustível também aumentou. Então, todos os cenários, eles foram num movimento de alta de preço de combustível como um todo, não só do etanol, como da gasolina também. A gente teve o aumento do preço da gasolina. O etanol, ele aumentou acima justamente por essa quebra de safra. Então, essa diminuição da oferta com o aumento da demanda me gerou alta de preço. Então, é uma relação de livre mercado. Eu não consigo, exclusivamente indústria, garantir uma diminuição de preços. Essa geração de demanda com uma estabilização de oferta me gera um aumento de preço, é natural, é economia, é livre mercado, infelizmente, uma relação de oferta e demanda. Tá? O que a indústria faz para melhorar esse cenário? Investimentos, né? Mato Grosso está investindo numa ampliação de produção de etanol. Esses investimentos em ampliação de etanol vão nos garantir um aumento de oferta. É isso que eu posso fazer pelo lado da indústria, aumentar nossa oferta e ampliar os nossos investimentos. Isso nós estamos fazendo. Se o cenário global vai nos garantir uma manutenção dos preços ou uma queda dos preços, isso eu não posso te dizer. Não é só o cenário que vai nos dizer isso. Mas se nós tivermos essa manutenção cada vez, né, esse aumento cada vez maior da nossa oferta, a gente traz, no longo prazo, uma garantia melhor de preços para o consumidor. Essa é a tendência. Claís, eu agradeço muitíssimo essa sua entrevista, foi muito esclarecedora, animadora, claro, para quem vive em Mato Grosso, apesar do preço do álcool ainda, eu acho que em tudo que você tenta explicar, é difícil para as pessoas entenderem que você tem um custo em dólar e não tem um custo em real, né? Você produz em dólar e não produz em real. Mas, de qualquer maneira, é alvissareiro ver o tanto que Mato Grosso vem crescendo, vem se desenvolvendo nesse setor, e é um setor que acaba gerando estimulando outras indústrias, né? Porque à medida que melhora a logística, à medida que você tem um movimento econômico forte, outros setores das cadeias produtivas vão acabar se desenvolvendo também. Em Mato Grosso isso é muito importante. Nós vivemos num estado realmente privilegiadíssimo. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. O espaço do programa está aberto sempre para o Sindal, sempre que tiver alguma informação relevante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Acompanhe a gente. Eu que agradeço. Deixo as portas do Sindalco aqui abertas e à disposição
Sempre que vocês quiserem novas informações sobre o setor de etanol, esse setor tão pujante em Mato Grosso que tem trazido tanto crescimento. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.